canal, tudo bem com vocês? Hoje a gente está com mais um culto. Eu espero que você goste muito do culto de hoje, tá? E não se esqueça de se inscrever no canal, de dar o seu like, de comentar de onde você está vendo esse vídeo e de comentar o que Deus ele está fazendo e o que ele está falando com você, tá bom? Valeu, curte o vídeo aí. Semelhante a ti, Jesus.
as vezes quebrantado, só quero te falar, teu é o reino, a glória pra sempre, teu é o domínio e o poder, amém, amém, teu é o reino, a glória pra sempre.
Oi gente, tudo bem com vocês? Boa noite. Vocês estão felizes? Que bom. Então, queria agora falar de oferta. Queria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis 4. Eu vou ler a partir do 3, tá bom? Até o 5. Vamos lá. Ao cabo de dias trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Ora, atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Pelo que irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe um semblante. Amém? Mano, então o que eu quero falar sobre essa oferta é que, tipo, a minha oferta e os meus dízimos, eles não se tratam do quanto eu dou ou se eu deixo de dar ou não. Sabe, a oferta ela se trata muito mais do desejo do meu coração. Se eu não dou a minha vida a Deus antes que eu dê uma oferta, não adianta muito que eu dê uma oferta a Deus, sabe? E no começo de tudo aconteceu isso com Caim e Abel, cara. Sabe, Caim, ele matou Abel, cara, por causa da sua natureza má, sabe? Da sua natureza de se destacar. Sabe, eu não falo que a gente tenha uma natureza má, mas não adianta nós não darmos algo em que o nosso coração ele não esteja naquilo. Sabe, tudo que nós precisamos fazer o nosso coração ele precisa se encher de amor quando se trata de Deus. Então é isso que eu quero te falar, cara, que a partir de hoje, se você ainda não tem um coração eternamente grato a Deus, ore por isso, tenha revelação de Deus para isso. Sabe, você vai ver que todas as vezes que você ofertar e que você dizimar, vai ser totalmente diferente, porque você vai dar com o coração grato, você vai dar com o pensamento em Deus. Amém? Então é isso que eu quero te falar. Nós vamos deixar o número da conta na descrição, tá? Se você puder, se tiver uma conta, por favor, deposite lá, porque a casa do Senhor também precisa pagar suas contas, e a gente tem vivido tempos bem difíceis, mas isso não vai nos parar, amém? Tchau, gente. Fica com Deus. Olá, queridos. É um enorme prazer poder compartilhar com vocês a palavra de Deus. Quero ler com vocês brevemente o texto que se encontra em Juízes capítulo 6, que narra a história de Gideão. De novo, os israelitas fizeram que o Senhor reprove. Durante 7 anos, ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Quero falar brevemente sobre esse momento em que a nação de Israel vivia, um momento de grande opressão por parte dos midianitas. Isso porque o povo fazia aquilo que bem entendia, não cumpria os mandamentos do Senhor e estavam mergulhados na idolatria, cultuando especialmente o falso Deus Baal. E foi nesse contexto que Deus ouviu o clamor de alguns israelitas. E Deus levanta um juiz cujo nome é Gideão, e Gideão é um instrumento poderoso nas mãos de Deus para libertar Israel dos seus inimigos. Mas eu quero usar esse texto para mostrar que, como nós estamos vivendo um momento de crise pessoal, crise existencial, crise política, crise a nível internacional, provocada especialmente por essa pandemia, eu quero mencionar com vocês algumas lições preciosas que nós podemos extrair nesse momento de crise. E então vamos meditar um pouco nesse texto e ver como Gideão se tornou um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Em primeiro lugar,
nós observamos uma coisa muito interessante que ocorre em outros lugares na Bíblia. Gideão estava trabalhando quando Deus o chamou. Ele estava, embora com medo, malhando trigo num lugar de prensar uvas, ele estava trabalhando, ele estava ocupado, ele não estava ocioso. E nós observamos constantemente na palavra de Deus que Deus não chama pessoas ociosas, pessoas cujos braços estão realmente paralisados, cuja vida está paralisada. Deus chama as pessoas que, de alguma forma, estão reagindo ao seu chamado. De alguma forma, estão se colocando à disposição dele. Embora Gideão estivesse com medo, ele estava malhando o trigo, ele estava trabalhando. E essa é a primeira coisa que eu quero observar com vocês. A segunda coisa que eu quero extrair de lição nesse texto é que Deus enxerga a nossa realidade de um modo diferente do que nós a vemos. É muito importante você perceber que quando Deus se apresenta, o anjo do Senhor se apresenta a Gideão, ele chama Gideão de homem corajoso, homem valente. E você pode observar comigo que Gideão não estava tendo uma atitude de coragem, de valentia. Ao contrário, ele estava com medo naquela ocasião. E nós percebemos que Deus está projetando, está revelando aquilo que Gideão seria através do poder, da graça do Senhor na vida dele. E quando o Senhor olha para nós, é dessa forma que ele nos vê. Ele não vê os nossos erros, ele não vê as nossas limitações, ele não vê as nossas dificuldades, ele vê aquilo que nós podemos ser ou aquilo que nós seremos se tão somente confiarmos no poder dele. Isso acontece da mesma forma com o rei Davi. Antes dele se tornar rei, quando Samuel vai à casa do seu pai a fim de ungir um dos seus filhos como rei, ele quase que estaria ungindo um dos irmãos de Davi, mas Deus fala, o Espírito Santo fala a Samuel a seguinte frase: o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Isso está no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. A terceira lição que eu quero comentar com vocês, baseado nesse texto, é que Deus observa e está conosco, ainda que as circunstâncias pareçam dizer o contrário. Ou seja, Deus sempre nos observa. Ele está sempre olhando para nós. Ele não está alheio às nossas necessidades, às nossas dificuldades, às nossas aflições. Deus vela por nós. E o que acontece é que, naquela ocasião, Deus não havia cerrado os seus olhos, fechado os seus ouvidos para aquela situação que a nação de Israel estava passando. Deus ouviu o clamor de algumas poucas pessoas que estavam orando, jejuando e buscando a face do Senhor, pedindo misericórdia. E por isso Deus levanta Gideão. Então eu quero dizer para você, nesse dia, que você pode estar passando dificuldades, lutas, aflições, mas Deus está olhando para você nessa hora. Deus está vendo todas as suas necessidades. E a palavra de Deus diz, em Filipenses, capítulo 4, versículo 19, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das vossas necessidades em Cristo Jesus. Então, essa é a promessa de Deus para a sua vida nesse momento, nesse dia. A quarta lição que nós aprendemos com base nesse texto de como nós podemos enfrentar as batalhas da vida, nós percebemos que Deus conhece o nosso potencial, ainda que não saibamos o que nós possuímos. Nós percebemos que Deus foi capaz de ver o potencial de Gideão. Ele estava com medo, é natural que estivesse, uma vez que os midianitas derrubavam tudo, destruíam tudo que estava no seu caminho, a fim de oprimir a nação de Israel, para que a nação toda inteira passasse fome. E ele então estava malhando trigo
no lugar de prensar uvas, a fim de se proteger, de resguardar o alimento para si e para sua família. Mas quando Deus os chama, Deus observa no coração de Gideão uma disposição para obedecê-lo e para crer nele. Por isso, Deus conhece o nosso potencial. Quando Deus te chamou e quando Deus te chama para fazer alguma coisa, confie que Deus não é um Deus irresponsável. Pelo contrário, Ele sabe que você, dependendo dEle, confiando nele, poderá cumprir essa tarefa. Amém? Então, Deus escolhe pessoas que se dispõem a servi-lo. Eu gosto da frase do Hudson Taylor, um grande missionário para a China, e ele diz o seguinte, que todos os grandes homens de Deus só se tornaram grandes porque não confiaram nos seus recursos, na sua força ou na sua própria habilidade, mas decidiram se estribar, confiar somente no poder de Deus. Amém, queridos? Em quinto e último lugar, nós poderíamos falar extrair muitas outras lições, é que quando nós decidimos erigir um altar para Deus, nós temos que assumir o compromisso de derrubar todos os outros altares dos falsos deuses. E foi exatamente o que aconteceu com Gideão. Houve um momento, quando você ler a história, eu sugiro que você leia Juízes capítulo 6 e também o capítulo 7, você vai observar que Deus pede para ele derrubar o altar de Baal. Mas antes disso, Deus pede para ele construir um altar. E é muito importante nós entendermos que para cada altar que nós destruirmos, aliás, para cada altar que nós levantarmos para o Senhor, cada gesto de adoração, de louvor, cada um dos serviços que nós fizermos para o Senhor, tudo aquilo que nós fizermos dentro da obra de Deus, é preciso destruir os altares da mentira, do engano, da maldade e de toda espécie de idolatria e de pecado. Então é muito importante você observar isso, que quando decidimos erigir um altar para Deus, nós temos que assumir o compromisso, o dever, a responsabilidade de destruir os demais altares, que são dos falsos deuses. E foi por isso que Deus levantou Gideão, porque ele estava disposto a fazer assim. Antes de tudo, Gideão edificou um altar ao Senhor, adorando como o único Deus da sua vida. Isso está em Juízes capítulo 6, dos versos 22 a 25. Então saiba que Deus não quer ser o primeiro na sua vida simplesmente, nem na vida de ninguém. Na verdade, Deus quer ser o único, digno de louvor, de adoração e o centro absoluto da sua vida e da sua existência. Amém, queridos? E para nós resumirmos, nós extraímos então tão valiosas lições da vida de Gideão. Nós devemos realmente servir ao Senhor de todo o nosso coração em nossa caminhada cristã, de modo que possamos vencer todas as opressões da vida, todas as aflições, todas as dificuldades da vida. E para isso nós precisamos aprender como cristãos a usar as armas que Deus dispôs a nós. A oração, a fé, a palavra de Deus são realmente fundamentais na nossa vida. E Deus nos chamou para sermos de fato mais que vencedores. E você vai sair nesse instante, nesse momento, dessa batalha que você está enfrentando, você vai sair como grande vencedor. Porque foi assim que o Senhor te chamou para ser, é assim que a palavra de Deus diz que você deve ser. Amém, queridos? Eu quero orar por você nessa hora e declarar a bênção do Senhor sobre a sua vida. Pai, no nome de Jesus, eu confio essa palavra a todas essas pessoas que nesse momento acabaram de ouvi-la e aqueles que virão no futuro, para que no nome de Jesus Cristo o Senhor conceda graça, sabedoria, poder, para que todos possam, imbuídos de fé, de ânimo, de ousadia, a semelhança de Gideão, estar de pé para enfrentar todos os inimigos que virão contra essas pessoas. Nós as abençoamos em nome de Jesus. Amém.
Deus te abençoe rica e abundantemente. Thank